Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques dessa sexta-feira, sextou. Olha, e a véspera aí da última rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Amanhã teremos aquelas definições que faltam, né? Especificamente, quem serão os rebaixados, quem fica no G8 e a definição dos confrontos que teremos aí, a definição a partir de amanhã nos jogos que acontecem amanhã à tarde, na última rodada dessa fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela BATV, canal 20520 da Claronet. Também estamos aí na Rede Sul de Televisão, o 55.1 aberto, o 11 da Claronet. Pelas plataformas digitais, vamos para o mundo através dela. Você tem aí o Facebook da Rede Sul e também o YouTube da Overgore e o streaming da BATV para você nos assistir em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Nós estamos pelo Rio Grande, pelo Brasil afora. Estamos lá na Adesso TV, na nossa Serra Gaúcha, em Garibaldi, Carlos Barbosa e Bento Gonçalves. E a Adesso TV, ela está na TV a cabo e nas plataformas de streaming. Diversas operadoras pelo Rio Grande, pelo Brasil afora. Estamos lá em 134 cidades do Rio Grande do Sul, na Gigo TV de São Paulo, canal 914, na Domos TV Oeste do Paraná, canal 117, da CDN TV para todo o Brasil, pelo canal 813, pelas plataformas da Box Play Brasil, canal 25, pela Soul TV, canal 70. Também estamos aí na TV Mais, canal 46, através da operadora Tubarão, na cidade de Porto Alegre, Charqueadas, Arroio dos Ratos, Minas do Leão, Butiá, Pantano Grande, Rio Pardo, Encruzilhada do Sul, pela TV Mais, né? E nas cidades de Canoas, Esteio, Sapucaí do Sul e São Leopoldo, a TV Mais também, a exemplo do BATV e da Rede Sul, também pelo sinal da Claronet. Você tem aí também o Instagram das emissoras, da BATV, da Rede Sul e da Adesso TV, para acompanhar os bastidores da emissora e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar nesse momento exatamente, né, sobre nosso gauchão. Também as questões do Grêmio, consequências depois, né, o fiasco, dá para dizer assim, que o Grêmio cometeu na última quarta-feira aí, né, perdendo a Recopa sem o técnico Renato, sem nenhum dirigente vir falar, jogando como equipe mista, só não esquecendo que o São Luís também jogou como equipe, olha, nem mista, reserva, sim, 7 titulares. E o Internacional vivendo um outro momento, já garantindo aí a liderança nessa fase do Campeonato Gaúcho, com 5 pontos à frente do grande rival, o Grêmio, que vem na vice-liderança, garantindo provavelmente, né, a partir do momento que garantirá sua classificação até a final, as vantagens de jogar aí a final em casa e pelas questões também do empate. Bom, nosso Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas Inovação e Internacional, que já está, né, garantindo na quarta-feira também, na gangorra, né, enquanto o Grêmio perdeu a Recopa, o Internacional garantiu a sua passagem para a próxima fase da Copa do Brasil, que o Grêmio já está na fase decisiva pelo vice-campeonato, pela pontuação que teve, né, a sua classificação no Campeonato Brasileiro. Agora sim, nosso Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, Inovação é a nossa área. Masal, 70 anos, nossa força é a tradição com a Masal. Um abraço, presidente da CIMER, também da Masal, o conselheiro colorado Cláudio Beira. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, essa instituição genuinamente gaúcha que nos orgulha a todos nós. São 110 anos do GBUX, então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. O Senai, sempre lhe proporcionando curso técnico aí para que você se qualifique cada vez mais no mercado de trabalho. Então, quem faz curso técnico, faz Senai. Acesse senairs.org.br e confira os cursos disponíveis na sua região. Repetindo, quem faz curso técnico, faz Senai. Acesse senairs.org.br e confira os cursos disponíveis e matricule-se já. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos de seguro, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial pilar do São José, que já garantiu a sua participação a partir das quartas de final no nosso Campeonato Gaúcho, que teremos amanhã a última rodada da fase classificatória. Para projetarmos essa última rodada e também, ainda as consequências daquela derrota, a perda do Grêmio, né, na Recopa Gaúcha, e o Internacional já na próxima fase também aí da Copa do Brasil. Comigo, o gremista e conselheiro Diego Luz, grande conhecedor, chamado, né, de mestre Ernesto Guedes, e o conselheiro colorado Alan Yuri.
Esse nome aí dá para correr o mundo, né? Hein? Alan Jurgen. Hein, Diego? O que tu acha? Verdade, ainda mais que está por cima da carne seca. Aí valoriza ainda mais. Né? Esses momentos aí, né? O futebol é feito de bons momentos e ruins momentos, né? Eu sempre torço para que... É a gangorra. Mas eu sempre quero a gangorra sempre junta, né? Mas a gangorra, assim, esse momento é um momento internacional. Embora não se tenha nada definido, né? Apenas aí o início do Campeonato Gaúcho. Mas, Diego, tudo aconteceu, né, nesse jogo de quarta-feira, o Renato não acompanhando a delegação, não tendo aí, né, nenhuma posição por parte da direção do Grêmio, nem o presidente, nem o vice, que acharam melhor, inclusive, né, aumentar para evitar mais polêmicas. Ontem fecharam o treino que seria aberto a primeira parte. Né. É a teoria de se esconder, né? Nos momentos difíceis se escondem, né? Pois é. O ano passado estavam batendo foto lá com a taça da Recopa Gaúcha. Não, deram volta olímpica, comemoraram. Disputando a taça para tirar foto, né? Aí quarta-feira, aquele papelão, né? Nem receber a medalha foram. Isso aí, para mim, foi o mais lamentável, entendeu? Eu acho que o time jogar mal, o time perder um campeonato, acho que faz parte do contexto. Agora, tu não saber perder e tu não valorizar aquilo que tu tá fazendo. Nem vou falar no erro do Renato não ter ido, né? Eu acho que treinador tem que estar lá. Isso aí só prova a falta de comando, né? No momento, claro, não estou dizendo que o Renato, ele determinou que ele não iria. Com certeza isso aí foi acordado. Que nem foi acordado no Grenal do ano passado, do Campeonato Brasileiro, que ele foi para o Rio de Janeiro. Só que aí as coisas acontecem de uma maneira diferente, aí ninguém dá a cara e assume a responsabilidade. Está faltando para o presidente Guerra assumir a responsabilidade. Ele é o presidente do clube. Ele é o presidente do clube, ele foi eleito. Se o ano passado todo mundo estava elogiando, agora estão criticando, e estão criticando com razão. Tem que dar a cara a tapa, não tem que se esconder atrás do Renato. Aí fica cômodo. Está cômodo. Errar o planejamento, né? Até os meus filhos de 10 e 12 anos sabiam que o Jeromel não ia aguentar uma temporada como zagueiro do Grêmio. Não trouxeram um zagueiro. E ainda renovaram com o Bruno Vini. Aliás, trouxeram no passado, né? O Rodrigo Eli, que para mim é do mesmo nível do Vini. São limitadíssimos os caras, né? Aí não tem um volante, um primeiro volante, um marcador, número 5. A gente continua com os mesmos problemas do ano passado. Eu falei isso aqui, acho que há 1 mês e meio atrás aqui no teu programa, Cadu. A gente continua com o mesmo problema de marcação no meio de campo. Por que continua insistindo no mesmo esquema de jogo? O Grêmio não tem peças para jogar o glorioso esquema que o Renato foi vencedor em 16, 17 e 18. Não tem mais. Se muda, está aqui o Ernesto Guedes, que sabe que se tem que ter outras alternativas. Não estou dizendo que ano passado o Renato não se reinventou. Se reinventou em vários momentos, uma volta e meia volta o mesmo esquema. Cara, foi constrangedor o Grenal. O Alan Patrick e os volantes do Inter e os atacantes transitavam entre as linhas do Grêmio. Não tinha marcação. Aliás, melhorou um pouco, né? Porque se fosse da maneira faceira que o Grêmio estava jogando antes... Então tem uma série de erros de planejamento. Não enxergaram a temporada. Deixaram para contratar no último instante, ao apagar das luzes. Cara, não dá para ser assim. Não dá para ser assim. E assim, ó, eu não quero a saída do Renato. Porque se o Renato sair, a vaca vai pro brejo que nem foi em 2021. Tá faltando competência dentro do departamento de futebol do Grêmio. O departamento de futebol do Grêmio precisa um choque, precisa uma reestruturação completa. E não é de agora, é da época do Romildo. Desde a época do Romildo, lá 19, 20, 21 que precisa, 22 inclusive. Precisa um choque de gestão, precisa oxigenação. Não está tendo. Só vou lembrar,
o presidente Guerra apresentou na campanha dele um projeto de profissionalização do Grêmio em todas as áreas. Tinha até lá um organograminha, quem quiser, só procurar na rede social aí que deve ter, tá lá um organograma que inclusive dizia coordenador técnico. Quem é o coordenador técnico do Grêmio? E agora os atuais estão até saindo, inclusive, para a CBF, né, que é a exigência do Rodrigo Caetano. Quem é o executivo de futebol? Me desculpe, o Luiz Wagner pode ser uma ótima pessoa, mas não tem estofo para ser executivo de futebol. O que mais preocupa, né, Diego, é exatamente... Não tem um que entenda de futebol lá dentro. Eu acho que as coisas do futebol é assim, quando se elogia, eu tenho os elogios ao Renato, tenho as críticas ao Renato. Mas essa dependência que existe no Grêmio é que o Renato é uma instituição, né, que eu sempre digo, uma instituição dentro de outra instituição. Mas, América, consultor, mas tem que ter coragem para fazer as mudanças. Alguém tem que bater no peito e dizer, é comigo, vai ser assim. E aguentar no osso. E tem que aguentar no osso, porque vai ser difícil, porque vai ter uma torcida por trás, né? Uma torcida passional, que cada vez que o Grêmio perder vai pedir o Renato. Vai pedir o Renato. Mas o que tem acontecido, sempre aí o socorro é no Renato. Eu não vejo, não existe outro treinador, né? E aí o Renato sai... Não tem, vem outros, não tem aí porque, sempre na dependência. Mas, Cadu, não tem porque não tem algo profissional dentro do departamento de futebol do Grêmio. Mas não é só como tu disse, não é agora, isso já vem de não é de agora, não é de agora, entendeu? Não é de agora. Só que eu achei que o presidente Guerra ia mudar isso, porque isso está no plano de governo dele, está no projeto de governo dele que ele entregou para a torcida. A torcida votou nele para isso. Assim como a torcida votou nele para outras tantas coisas que ele não está fazendo. A questão do comando, quer dizer, o técnico não vai a um jogo de uma... é uma Recopa Gaúcha, mas é um título, né? Como tu disseste bem, o ano passado... O ano passado estavam comemorando, então vamos manter a coerência, né? E o que me chama a atenção é isso aí, eu tenho falado, os gremistas são todos nessa linha, né? Ontem teve aqui o Gustavo Schmidt, que é o presidente da comissão do Conselho do Futebol Geral do Grêmio, né? Não é só do futebol profissional, base, feminino, e também fez duras críticas à situação. Inclusive até fez um comentário. Olha, se chamas para reuniões, é difícil, é viagem, é contratação, e quando se tem a reunião também não, está tudo bem, está tudo bem. Bom, mas o futebol, Ernesto, tu conhece muito essas questões de bastidores aí, né, a ingerência do futebol. E outros são parentes. O vice-futebol do Grêmio treina, porque ele não acompanhou a delegação. Aí Juí, porque não estava treinando também, porque essa foi a alegação do Renato. Essas questões de bastidores, comando, organização, e o Grêmio está deixando muito a desejar, né, Ernesto? Olha, Cadu, eu fui superintendente de futebol Santa Cruz na primeira divisão do futebol brasileiro. Eu fui dono de clube, né? E eu acho que o Grêmio e qualquer clube teriam que formar dentro do seu quadro profissionais, aqueles que conhecem o DNA do Grêmio. O Grêmio tem um potencial muito grande de ex-jogadores campeão do mundo. Eu cito que isso é uma identidade do torcedor. Um De Leon, por exemplo, que já foi treinador, tem o Baidec, que é empresário, não tem jogador nenhum dentro de Grêmio, outros jogadores dessa estirpe, que você tem identidade com o Renato e liberdade de trocar ideias. Mas o Renato será que permitiria? O Renato será que permitiria? Não, o Renato não terá que pedir. O Renato, quando o Renato é empregado do clube. O empregado do clube, isso eu disse no Santa Cruz em 2006, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Giba era o treinador. E quando eu fui assumir a superintendência geral do futebol do Santa Cruz, foram perguntar para ele, a imprensa, se ele sabia que o treinador, aí tu é treinador, tu não é ex, né? O treinador Ernesto Guedes está pegando todas as áreas de futebol do clube. E o que ele achava? Ele veio um cara inteligente, falou, terminado aquilo, eu fui conversar com ele. Eu digo, Giba, eu estou aqui para te ajudar, porque eu sei que tu é excelente profissional,
mas tu não gosta, tu não é bom disciplinador. Então, esta área, eu vou te dar cobertura nisso. E outra, eu vi a tua pergunta, a pergunta que te fizeram, da maneira que tu respondeu. Eu digo, a outra coisa que eu quero te explicar é que nós somos empregados. Quando o presidente contrata alguém para o clube, não tem que perguntar para o funcionário se esse cara tem que vir para o clube. Esse é o comando do clube, a montagem da estrutura do clube. O presidente internacional não perguntou se o Magrão, o Cudê, se ele aceitava o Magrão no vestiário. Né? Trouxe um cara que conhecia a história do clube. Entendeu? Ou seja, os jogadores enxergam nele um respaldo. O Verardi no Grêmio era o seu Verardi. Era a figura dentro do vestiário. A figura ali. Então, tu tem que ter uma figura... Por exemplo, esse jogo do São Luís, o último agora, a declaração do treinador do Grêmio após o jogo foi lamentável. Não? O auxiliar, né? Porque não, o titular Cadu, ficou em home office. Cadu, auxiliar para ti. Ele era treinador do Grêmio. Ele estava na função de treinador. Tá? E como o treinador é empregado do clube, não tem que falar do clube. Tem que falar do jogo. Tá? E ele disse, nós tomamos uma posição que para não ir receber as medalhas, porque havia havido um tumulto entre os jogadores. Eu quero saber o seguinte, então isso é falta de comando. Porque se eu sou o treinador, se eu sou o superintendente de um clube de futebol, esses jogadores têm que respeitar a entidade Grêmio. Ninguém pode botar da boca para fora que dizer uma coisa como essa, se eu sou dirigente do Grêmio, ele está afastado do Grêmio. Né? De concordar com os jogadores. Não, mas o pior, com a Ernesto, indisciplina. O pior, Ernesto... Isso não existe. O presidente do Grêmio estava lá em Juiz. Sim. Estava lá. Isso é o mais patético. A entidade máxima do Grêmio estava em Juiz e permitiu que os jogadores não fossem receber a medalha. Mas cara, o que é isso? Mas tudo bem, mas quando o treinador vai para uma sala de imprensa, ele tem que falar do jogo. Não, porque há uma pergunta. Por que fizeram esse tipo de ideia de alternativa de equipe? Não, isso foi planejado. E vai continuar sendo a continuidade do planejamento. Quer dizer, vão continuar errando que está tudo certo. Então, essas coisas eu não posso ouvir. Eu ouvi uma do treinador do Botafogo, que é o assistente técnico do Thiago, que já tinha sido posto para a rua. Eu sempre exemplifico isso para materializar a burrice, né? Que eles jogaram o primeiro tempo belíssimo e substituíram 3 ou 4 jogadores. Aí perguntaram, mas por que vocês substituíram 3 ou 4? Não, porque nós queríamos repetir o primeiro tempo no segundo. Eu digo, então esses jogadores são gêmeos. Não, porque se tem a mesma qualidade e a técnica daqueles que estavam desempenhando o primeiro tempo, tem que mudar. Aí o Natan foi o único jogador de todo o time que ele desculpou por não ter jogado bem. Porque jogou num time desentrosado, que nunca jogaram junto. E como é que tu faz análise, tu é assistente técnico, trabalha com jogadores, não sabe o potencial de cada um, a característica para aproveitar aquele jogador e botar a camisa do Grêmio nele. Entendeu? Isso é uma brincadeira. E eu trabalhei no Grêmio com a pior situação do mundo. Salários atrasaram 4 meses, não tinha óleo para botar nas caldeiras, não tinha banho quente, não tinha nada. Não tinha material para viajar, não tinha dinheiro para viajar. Nunca se falou isto em imprensa e nada, e o Grêmio entrava para ganhar. Joguei 3 Grenais aquele ano contra o Internacional. Amistosos, 2-0 no Olímpico, 1-1 no Beira-Rio e 0-0 lá em Erechim. E nós ganhamos a taça. Eu nunca reclamei de jogador disso ou daquilo. E se acontece que ganhasse esse jogador para subir o Grêmio, nada. Era a lira da seleção. Não, porque eu impus. Tudo é comando. Entendeu? Agora, esses que botaram o Grêmio na segunda divisão, que ganhou 1 milhão, 2 milhões, ainda pediram 5 milhões.
para Não, mas o Internacional, quando Internacional, quando caiu também, para não Grêmio, cair. E como ele falou aqui, desde o tempo do Romildo, que o Grêmio vem mal nessa estrutura de futebol. Ele falou em reclamar. Tu não tem nada a reclamar nesse momento Internacional, né? Tu não tem nada, né, a reclamar do Internacional. Tu só ouve. Ontem foi a mesma coisa aqui. Estava o conselheiro do Grêmio, Gustavo Schmidt, aí o Flávio Ordóquio só ficou acompanhando, olhando. Né? É aquela cara de quem ganha, é a cara de quem perde, né? Boa noite, Cadu. Boa noite ao Diego. E o meu cumprimento especial ao Ernesto Guedes, o professor Ernesto. Antes da gente falar desse momento do Internacional, os jovens talvez não lembrem, mas a época que o Ernesto dirigia, principalmente Internacional, o Campeonato Gaúcho era extremamente valorizado. Porque praticamente era o único campeonato também. Mas era uma cultura da época, né? Acho que a gente pode até discutir prós e contras, mas era aí. E o Ernesto era um profissional muito valorizado, por nós colorados principalmente. Teve uma campanha memorável no ano de 82, no ano que Geraldão, né, um centroavante que passou por tantas equipes, fez 5 gols nas 2 finais dos Grenais. E tinha jogadores de qualidade como Rubem Paz, né, e uma geração jovem do Internacional surgindo, Luiz Carlos Vinck, Aloísio, Pinga, tinha o Keffer, né, e tantos outros. E o Ernesto valorizava muito a característica, claro, dos times gaúchos, mas no Internacional a sua qualidade. Então é um prazer estar aqui contigo, Ernesto, nesse programa. Em relação ao Internacional, a gente vem falando, né? O Internacional ele vem num crescimento e ele vem encampando uma forma de jogar. Essa forma de jogar, ela é ditada pelo seu treinador e foi abraçada pela diretoria. Né? Inclusive foi falado dentro do Conselho Deliberativo, olha, o Internacional vai jogar desta maneira e, inclusive, o trabalho de categorias de base, a partir de agora, também vai ser trabalhado nesse sentido, para os jogadores se identificarem na forma que a gestão agora decidiu, né, e de comum acordo, vem se querendo que o Internacional seja um time que tenha o controle das ações. Né? Nós falávamos, vai jogar contra o Asa de Arapiraca. Hoje não tem mais jogo ganho. Não existe mais jogo jogar. Veja Mas tinha um fantasma, era o fantasma do Globo, era o fantasma das eliminatórias que o próprio Asa fez em relação ao Flamengo e Palmeiras. Se o Internacional fosse com um time descaracterizado, existia um grande risco de não se classificar. Porque o Asa mostrou algumas qualidades. E outra, esses times jogam Copa do Mundo contra os grandes times nessa fase da Copa do Brasil. Então foi uma decisão acertada, jogar com o time principal, né, e com seus valores agora, com as contratações que vêm surtindo efeito, aquela questão que a gente fala, hoje o Internacional faz as suas trocas e mantém o nível técnico, o que não acontecia nos anos anteriores. Né? Tinha um time, mas não tinha um elenco. Hoje tem grupo, tem elenco. E para chegar aos títulos, não necessariamente que o Inter vai chegar a título, mas a probabilidade é muito maior, porque hoje tem o que sentia que não tinha o ano passado, foi exatamente isso, elenco e grupo. Né? Exatamente. Enfim, foi lá e fez o seu papel, está classificado, vai pegar um time que hoje é a sensação do Campeonato Carioca. Veja que o Nova Iguaçu... ele fez 8-0 contra um time baiano, né? Mas no Campeonato Carioca, ele só perdeu para o Fluminense. Ele empatou com o Flamengo, ele empatou com o Botafogo e ele ganhou do Vasco. Então, e sabe quem é o coordenador técnico desse time? O Andrezinho, aquele que jogava aqui no Internacional, que era o 12º marcou titular. Aquele gol classificatório na Copa do Brasil que o Inter foi contra o Flamengo. Contra o Flamengo, gol no Beira-Rio, gol de volta no último minuto. O coordenador técnico do Nova Iguaçu. E dessa vez, aí sim, né, o empate não classifica. Não tem mais. É pênalti se for pênalti, empate. Né? E o jogo vai ser na Baixada Fluminense. Então, eu acho que o Internacional já teve essa experiência aí agora do Asa, onde colocou o seu elenco principal, vai colocar. E a decisão de ter colocado o elenco principal interfere agora no Campeonato Gaúcho, porque não vai ter condições de um time principal jogar Grenal, viajar. Provavelmente, até porque o Cudê já tinha dito, né, de que talvez vá poupar alguns titulares exatamente por isso. Mas semana que vem não teremos jogos, nem Gauchão, nem Copa do Brasil. Mas eu acho que nada. E aí terá uma semana a dupla exatamente de vai ser avaliada, né? Hoje em dia o departamento médico tem todas as condições de avaliar qual é o jogador que está em risco para uma provável lesão. E deve ir um misto quente contra o Juventude. O Internacional tem 5 pontos à frente do Grêmio. Né? Então, pelo menos um empate, no mínimo, ele tem que conseguir em Caxias para manter essa distância mínima e levar, né, a final do Campeonato Gaúcho para o Beira-Rio.
Pois é, mas tem o Campeonato Gaúcho e o Inter que ainda, o Grêmio certamente, nós teremos até o dia 7, hoje é o primeiro dia de março, 1º de março, né? Ou seja, mas tem até a questão do dia 7, o Grêmio vai ter que buscar contratações, pelo menos esse sistema defensivo, né? E o Internacional ainda busca um lateral, a questão que o Cudê comentou ontem, a do Rocher, que busca aí mais um goleiro. Não só um lateral, acho que informações foram dadas, Cadu, e a gente falava dessa dificuldade da defesa do Internacional. Veja ontem que o Asa, anteontem que o Asa teve grandes chances, né, de marcar. O Internacional vai contratar... O Grenal também deixou caracterizado isso também. O Internacional vai contratar mais um zagueiro, vai ter que contratar um goleiro, porque a lesão do Rocher, ela não se resolveu, uma lesão nas costelas. Ele teve um problema recorrente agora em janeiro, e lesão nas costelas é de 60 a 90 dias. O Internacional busca um goleiro. E provavelmente com a saída do Depena, pode ser que esse goleiro venha de fora. Inclusive o goleiro que se comenta é o goleiro, goleiro paraguaio até, do Olímpia, né? Nós temos lá para fazer um brick. Recém contratamos ali, podemos repassar. Mas o cara deve estar sem ritmo de jogo, não. Não, mas é o que. Não, tudo bem. Mas aí vamos lá, vamos entender. O Marquezinho realmente ele teve uma lesão muito grave, ele era titular, depois passou a ser o terceiro reserva, e o goleiro tem que ser sequência. Mas é o que se diz, não adianta tu ser um grande goleiro se tu tem problema no teu sistema defensivo, e a gente tem 500 exemplos disso. E grandes goleiros. Grêmio e Guarani de Bagé, né? Que é a grande sensação. Hoje eu estive na concentração lá no Sesc, conversando com o Ilho Campos e com o Recife, Augusto Recife, que trabalharam no São Paulo do Rio Grande e formando essa dupla vencedora. O presidente, na semana retrasada, o Tato, foi a grande sensação que viralizou, o meme virou, né, daquele vídeo, ele esteve aqui exatamente conosco da semana passada, uma grande figura, ficou famoso, virou famoso. Mas o goleiro, um dos goleiros que o Inter até se especula, é o goleiro do Olímpia, né? Tavarelli? De triste memória? Não, o Juan Espínola. O Juan Espínola, que é o goleiro do Olímpia, né? Tem essa possibilidade de que seja aí, ser o goleiro. Porque o Inter vai ter que buscar um goleiro, Tem que buscar porque o goleiro, o Antony, vem fazendo boas partidas, mas é muito jovem, né? Aquele gol que ele tomou no Grenal, claro, foi uma falha individual do René, mas uma falha de comunicação, né? Entre o goleiro e o zagueiro. Todos os goleiros eles têm falhas. Aqui nós estamos sepultando o goleiro por causa de uma falha. Eu tive o Tafarel, Tafarel falhou, tomou um piru em Grenal, do Jorge Veras. Piruzaço. Então, e foi campeão do mundo. Se consagrou, foi para a Itália, foi no ano que eu estava no Inter. Estava 4 meses atirado no Internacional. E aí fiz ele voltar. Aí eu tive o Emerson no Grêmio, que todo mundo contestava. O goleiro bom se faz em casa. E o que tem que trabalhar as bases para isso. Os goleiros do Grêmio são bons goleiros. Mas deixa eu te perguntar, quando o Melhor Tafarel... que esse titular. Mas aí crucificaram o Grando, que com certeza ele falhou também uma vez ou 2 vezes, só que aí o cara tomou 57 gols. Mas por que tomou 57 gols? O Mazzaropi, ele treinava após cometer um erro no jogo, ele ia trabalhar aquela falha. Não? Mas falhava. Qual é o goleiro que não falha? Uma hora vai falhar. Sim. Mas eu te digo assim, Ernesto, quando o Tafarel teve a oportunidade, né, de assumir titularidade, ele tinha ali por trás um Gilmar, um Ademir Maria, não tinham goleiros experientes no grupo, pelo menos. Hoje o Internacional não tem. Tem o Antony, o goleiro, e não tem nenhum outro goleiro nesse momento para os próximos... O Tafarel já era jogador consagrado no Internacional em 90. E tinham afastado ele trabalhando separado. Não, ele foi vendido para o Parma. Não, eu estou falando de 85, quando ele assumiu de 90. Não, mas eu falo comparando com o Antony, que está entrando agora. Não, mas não tem problema. Você pode botar para... Se é bom goleiro, joga. Eu botei um goleiro... Desde que tu tem uma defesa boa, Ernesto. Não. Você tem que ter um bom goleiro. Para um pouquinho. Mas nós tivemos exemplos aí, o Darley... Uma boa defesa, só um pouquinho. Uma defesa segura é aquela que tem um bom goleiro. Tá? Porque o goleiro dá o respaldo aos zagueiros.
Quando tu não tem um goleiro de confiança, a zaga é intranquila. É do tempo que se dizia aquele ditado, que um o grande tempo, time... não. Esse grande time começa pelo grande goleiro. Para jogar com 16 anos, foi com 18, estava jogando Olha aqui, ó, titular do Fluminense. vamos projetar aí amanhã o Campeonato Gaúcho, mas ontem, né, no final da noite, nós tivemos aí... Esse negócio de idade é uma bobagem muito grande. Nós tivemos o conhecimento aí do campeonato, o calendário, né, do Campeonato Brasileiro. E o Inter estreia jogando contra o Bahia no Beira-Rio e o Grêmio estreia jogando com o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. E o Juventude fora de casa com o Criciúma. Então, no dia 13, né, a primeira rodada de 13 a 15 de abril, né? Então é o início do Campeonato Brasileiro. E o Clássico Grenal será no dia 15, de 15 a 17, aí não tem essa definição ainda, o Clássico Grenal do Campeonato Brasileiro. De junho. De junho. De junho. De junho. Então teremos aí, já se conhecer pelo menos, tem todas as rodadas, mas a estreia então da dupla Grenal, no Inter recebendo o Bahia. O Bahia é Grupo City agora. Uma Copa América esse ano? Teremos uma Copa América. Teremos uma Copa América. Vai ter, ou seja, são 9 partidas do Brasileiro que os times vão perder seus jogadores. E segue o campeonato. Não vai parar. Pelo menos, né, essa é a definição até agora. Bom, você não para também, não fica parado. Lá você tem toda a solução em termos de imóveis do que você precisar nesse segmento. Então você tem lá na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisa em relação a imóvel. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, o seu condomínio para ser administrado por quem? Tá aí, ó. Você quer adquirir um imóvel? Lá tem todas as faixas financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Domênico e toda a sua equipe lhe esperando lá para lhe dar assessoria o que você precisar. Então aí os telefones, convencional, o celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico, Porto Alegre, da Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio, 385, onde fica a Central de Imóveis com Domênico e toda a sua equipe. Olha só, todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então qualquer tipo de problema que você teve ou venha ter, resolva aí no SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. 24 horas, porque os imprevistos não agendam. Pode ser de manhã, de tarde, de madrugada, seja a hora que for, também para lavagem, limpeza, de laje, de piso, tudo isso você tem lá no SOS Telhado, que atende todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato aí, 51, código de área 999-626227. 999-626227, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Olha, revisão do seu carro? No caso dos pneus, né? 60 anos de qualidade, tem tudo que você precisa, geometria, balanceamento, suspensão, trocas de óleos, freios, aquela proporção permanente aí que você tem lá, que é exatamente para a troca de pneus, que é o feirão de pneus. Avenida Ceará 1055, telefone está aí, 51, código de área 3342-4245, né? Caso você queira agendar a sua ida até a Casa dos Pneus. Bom, nessa tabela, o Internacional é a prioridade, né? A prioridade dita pelo presidente, que é o Campeonato Brasileiro, né? Mas primeiro acho que tem que ganhar o Campeonato Gaúcho. Bom, o Grêmio deixou claro que a prioridade é a Libertadores, mas vai ter que melhorar muito, né? Para chegar ao seu objetivo, que é o tetracampeonato da Libertadores. Tem muito para melhorar. Mas tá em tempo ainda. Mas o Campeonato Gaúcho eu acho que serve para isso, que eu sempre digo, serve realmente para te fazer essa avaliação do que tu precisa, embora o Grêmio saiba que precisa, né? Mas exatamente para corrigir os erros. Tu sabe o que tu precisa e tu não faz, tu não toma as ações, né? Vai ficar difícil. Mas tá aí, eu acho que... E como se diz... Ernesto, tem aquela... Nada melhor, então a gente teve... Ontem conhecemos os jogos da estreia, mas sempre diz que nada melhor do que um campeonato longo como é o Campeonato Brasileiro é tu iniciar bem, né? É tu iniciar bem. O Campeonato Brasileiro tem que terminar bem. Sim, mas aí é aquela gordura que tu faz até no início, né? É, mas não é... O livro aquela do Moreira do Botafogo fez uma gordura e depois emagreceu. Tu perde um campeonato nas primeiras rodadas e tu ganha um campeonato nas últimas rodadas. Agora, o Botafogo foi um exemplo, né? O Muricy foi muito claro, né? Que ganhou 3 campeonatos seguidos nessa fórmula do campeonato. Quem não tiver um grupo qualificado tem mínimas chances de querer, né, ser campeão. O Internacional hoje tem jogadores que podem até chegar, ainda mais, né? Jogadores que podem até o dia 7, o Grêmio precisa também. O Inter, ele vem... Bom, fazer o mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, e aí, falando então da última rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho, que acontece amanhã. Voltamos logo.
Fila no pedágio. Não acredito. Não acredito eu que você ainda para em pedágio. Esperar o quê, né? De quem ainda usa isso. Com a tag Banrisul, você passa sem filas, paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar mensalidade grátis. Peça sua tag pelo app Banrisul. Pronto. Acabei de pedir pelo app. Bye, bye, filas. E tchauzinho pra você também. Tag Banrisul. Quem tem, passa bem. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai, sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br. Tá escutando o barulho do motor? Zero ruído, zero emissão de poluentes e zero consumo. Estamos só no motor elétrico, no Niro. O motor a combustão só entra para apoiar ou para impulsionar o motor elétrico. Muito mais economia no irmão mais novo da Sportage. É na Kia Sun Motors, na Avenida Ipiranga 8113 e na Avenida Ceará 370. Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras, de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo,
e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com nossos dois toques desta sexta-feira, dia 1º, o primeiro dia do mês de março. Estamos aí no terceiro mês do ano. Nosso dois toques de hoje com Diego Luz, conselheiro gremista, grande conhecedor, mestre de futebol, Ernesto Guedes, e o conselheiro colorado, Alan Jurgel. Nossos dois toques para a Baidobla, você tem tudo na linha automotiva, né? Perigos para o seu carro, multimídia, tudo nessa linha. Dois endereços aí à sua disposição. Você tem os contatos, né, para ir a um desses dois endereços, está aí o site e o telefone da Baidob. Seu carro está aquela batidinha que incomoda, fica feio, martelinho de ouro, Euclides da Cunha 309, está aí o telefone, a gente com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado. Para deixar o seu carro, que é um brilho, um espelho total, é na lavagem 5 estrelas, o próprio nome já diz, né? Há mais de 40 anos, aquele atendimento VIP, deixa o carro, vai buscar, espera como ficar melhor para você. E é diário, tem tempo durante a semana, pode ser sábado, domingo, feriado, pode ser amanhã, depois de amanhã, né? Feriado, como ficar melhor para você. Está aí o telefone e o endereço, né? Um ponto tradicional em Porto Alegre, aqui na Avenida Ari Lopes. Vamos dar uma conferida aí na última rodada do Campeonato Gaúcho, jogos que irão definir aquelas, ainda que faltam, questões, né? de classificação e até para que teremos aí a definição dos jogos, dos confrontos, né? Então vamos lá. Todos os jogos amanhã às 16 horas e 30 minutos, né? O São Luís, que é o campeão da Recopa, o time aqui do nosso homem da produtora, o Lucas Overgor. O São Luís enfrentando o Santa Cruz, né? Já rebaixado. Já rebaixado. O Ipiranga enfrentando o Brasil de Pelotas, né? Lá em Erechim. O Novo Precisa Hamburgo, ganhar o jogo. Precisa ganhar. Novo Hamburgo pegando o Caxias, já classificado. Aí teremos na Arena o Grêmio contra o Guarani de Bagé, que é a grande sensação aí do Campeonato Gaúcho, da fase classificatória. O Juventude recebendo o Internacional, o Juventude que com 8 jogos invictos. Ainda não teve uma vitória no comando do Roger Machado. E o Avenida pegando o São José, esses nos jogos lá nos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul. Esses são os jogos que amanhã irão definir aí a questão da classificação, exceção a Grêmio Internacional aí, que já estão com suas classificações garantidas. Vamos dar uma olhada na tabela aí, né? Essa é a tabela. O Internacional, então, é o líder com 25 pontos, o Grêmio com 20 pontos. Depois veio o Guarani, e aí pode perder posição em relação à questão dos jogos. O Guarani, que campanha, o terceiro com 16 pontos, hein? O Juventude com 15, vem o São José com 14 também, uma bela campanha do Zequinha, com 14. O Brasil de Pelotas também, hoje uma outra surpresa positiva, que se falava até em rebaixamento, né? Por parte do Brasil, ia brigar para não cair. O Caxias aí com 13 pontos e o São Luís com 10. Esses seriam hoje os 8 classificados. Tá? Depois veio o Novo Hamburgo com chances aí também de garantir a classificação. O Ipiranga com chance de chegar à classificação. O Avenida também com chance de chegar à classificação. E como disse o Ernesto, o Santa Cruz já com 4 pontos, já com a sua classificação, melhor, o seu rebaixamento já definido. Vamos lá. Hoje os jogos seriam, olha só, o Internacional enfrentando o 8º, que seria o São Luís, né? O Grêmio enfrentando o 7º, que seria o Caxias. E vejam só, viu, Diego? A única equipe que venceu, né? Depois teve o Grenal, mas foi o Caxias, né? O Guarani enfrentando o Brasil de Pelotas e Juventude enfrentando o São José. Esses seriam hoje os jogos, né? Nas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Mas
tirando Internacional e Grêmio, os outros podem todos mudar a sua posição na tabela de classificação. Um jogo já está definido, porque o São Luís tem 10 pontos e 1 vitória. Ah, sim, perfeito. E o Caxias tem 13 pontos e 3 vitórias. Mas o São Luís pode perder a posição para o Novo Hamburgo, pode perder a posição para o Ipiranga, então não tem. Só para baixo. Né? Pode aí a questão dos aqueles que serão rebaixados. Novo Hamburgo e Avenida, tanto eles podem classificar, pode cair. Pode cair, isso aí. Porque isso é esse que pode aguentar, porque os outros ali... O Juventude também pode, questão de perder a posição, né? Pode perder uma posição para o São José, o próprio Brasil de Pelotas. Então, os jogos não estão definidos. Né? Bom, o Grêmio já definiu que vai com força máxima. Né? Bom, depois da fiasqueira de quarta-feira... Treinou para essa decisão? Eu espero que tenham treinado o sistema defensivo. Não, o Renato já definiu que vai com força máxima. Nem teria por que não ir, né? Nem teria por que não ir, mas depois dessa pressão toda aí, né? Com a perda da Recopa. Não, arrumaram um problema. O Grêmio arruma problema para ele mesmo. Ninguém precisa arrumar problema para o Grêmio. Quando a fase é ruim, tudo, né? Tudo fica... De graça. Arruma problema de graça. O ano passado foi a história da não entrevista do Renato. Agora é a história da não ida para Ijuí. Cara, arruma um problema de graça. Bom, o que você não tem problema nenhum é tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião de tudo, né? Não ande em vão, vá direto a Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. Vamos para 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Aí o Teleentregas e também o endereço da Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco Zé Gaúcho, que ele está em todos os segmentos, né? E agora que é a Expo Direto 2024. O Banrisul espera por você. Na Expo Direto, visite o stand e conheça as oportunidades, as melhores soluções e oportunidades para transformar seu agronegócio. Essa é a Expo Direto. Então, um abraço, nosso querido amigo, presidente da Expo Direto, o Ney Mânica. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul, com loja sempre bem pertinho de você. Olha aí, além do Porto Alegre, região metropolitana, e além dos quadros personalizados, são diversos serviços, produtos que você tem lá na Clique Impresso. E aquela promoção permanente que você tem lá, né? São os cartões de visita 100 por apenas R$19. Você pede e recebe em casa. É só acessar cliqueimpresso.com.br. O Internacional é uma outra situação, né? Já tem essa posição garantida, e também a classificação lá da Copa do Brasil. Tendência é que, segundo o Cudê, que talvez poupe alguns titulares. Eu acho que com essas contratações, veja o Bruno Gomes, né? Uma contratação que foi feita justamente... oportunidade para esse jogador. E ele fez como é que se diz hoje? É minutagem, para ter minutagem. Mas veja bem, qual é o problema que o Internacional enfrenta ali, né? O antigo centro-médio, né? O cara que ajuda a defesa, essa característica da defesa do Internacional, onde os zagueiros hoje têm que saber sair jogando, tem que dar passes laterais toda hora, tu tem que ter hoje volante, né? Mas na primeira posição, né? Fincado, vamos dizer assim. E o Inter não tem, o Arangues não é esse jogador, o Bruno Henrique não é esse jogador. Tanto é que contratou o Fernando, que é um cara que joga nessa posição e até de zagueiro, que jogou muito tempo em vários clubes da Europa. Mas esse Bruno Gomes... No Vila Nova de Goiás. Isso, e no Vila Nova. E o Bruno Gomes, então, falando do jogo contra o Juventude, são esses jogadores. É o Bruno Gomes que vai jogar, é o Wesley, provavelmente vai ter uma oportunidade. O próprio Rômulo, acho que tem que ter mais uma rodagem, porque é um cara que entra justamente quando precisa nessa posição. Né? É o Robert Renan, que não jogou, na minha visão, fez um bom Grenal. Não jogou lá em Arapiraca, deve jogar também. Então, é claro que não vai ser um time totalmente reserva, que eu acho que isso não cabe mais hoje em dia, né? Até porque o Inter tem hoje grupo, exatamente isso que o Cudê precisa, né? Movimentar esses jogadores e dar essa oportunidade. Agora, a importância, até, vamos lá, uma derrota do Inter e uma vitória do Grêmio, né? Aí diminui a diferença. Aí a pontuação nos jogos depois de mata-mata continua valendo em termos até para chegar na final com a vantagem de decidir em casa. Eu acho que, mas justamente o Internacional está formando um grupo, né, para disputar de fato o Campeonato Brasileiro
E trazendo os jogadores desde já, diferente do ano passado, onde ele trouxe no meio do ano, né? Ou seja, teve 2 times, um time do primeiro semestre e um time do segundo semestre, que a gente sabe que isso não funciona para um grande clube. Então agora não, agora ele está desde o início do ano e esses jogadores têm que jogar. Já tem uma base, só está fortalecendo. Exatamente. E o Internacional aprendeu que com reserva não se menospreza jogo lá em Bagé. Depois teve que botar todos os titulares para jogar. Mas até eu entendo, né? Essa ninguém entendeu, essa do Grêmio na quarta-feira, os titulares. Até porque o Grêmio semana que vem terá, e toda semana o Grêmio terá. Não tem desculpa. Não, mas lá até se entende. Perdeu. Não, mas o Grêmio estava utilizando isso aí no início também, né? Era em casa, eram os titulares, até porque era o início. Uma pré-temporada com 10, 11 dias. Mesmo sendo clubes mais qualificados em relação aos demais do Campeonato Gaúcho, já estavam treinando há 30 dias. O Grêmio empatou com o São Luís aqui na Arena com o time titular. Não. Então, que conversa é essa? O Paga está aqui e vai perder lá fora. Não estou dizendo em Empatou relação... com os titulares, não ia ganhar com os reservas, né? O que você não perde, não pode deixar, não pode perder. É o grande evento que nós temos aí no próximo mês de abril, agora estamos em março, no próximo mês, né? Que é um extraordinário evento gastronômico, que já tem data definida, né? É o Expo Churrasco, será no dia 20 de abril do mês desse seguidinho. Bom, já passou o Natal, já passou o Ano Novo, já passou o Carnaval, está chegando aí, logo no final aí desse mês agora de março, tem a Semana Santa, e logo em seguida vem aí esse grande evento no dia 20 de abril, no Parque Harmonia, aqui em Porto Alegre. Olha, garante seu ingresso, seu passaporte, não deixe para a última hora, porque daqui a um pouco você não vai perder, né? E esse evento, o Expo Churrasco, olha só, são mais de 40 assadores, celebridades nacionais e internacionais, e esse ano teremos 11 delegações estrangeiras neste grande evento. Serão 6 horas de open food, então compre seu passaporte, não deixe para a última hora, né? Confira aí. Tá aí esse grande evento, não perca, adquira logo seu passaporte e é só você acessar aí o Instagram do Expo Churrasco, tem o link, aí você clique no link, já garanta, porque vai chegar lá na frente, você corre o risco de não ter mais ingresso para esse grande evento que acontece aí no dia 20 de abril. Bom, falando em reserva e titulares, o Grêmio passou a ter um novo titular agora, né? O Kaique amanhã, até porque essa lesão na última terça-feira do Marquezinho, né? Tem gente, não que gostou da lesão, não é isso, né? Mas da oportunidade que o Kaique está dando uma outra resposta em relação ao Marquezinho, né? E agora ele vai ficar afastado uns 15 dias aí, em função da lesão muscular que ele teve na coxa. Arrumaram uma lesão para o... Arrumaram? Tu acha que arrumaram uma lesão para o Sarra 2. Pô. Lembra do Sarra? Claro. Bracinho do jacaré? Que barbaridade. Tavarelli né? também, né? Não, o Tavarelli era nanico, né? Assim, ó. Também tinha um bracinho. Cara, olha, vou te contar, cara. Mais um problema que arrumar. Mas não, imagina se é o Grando que toma isso é verdade. Aquele gol no Grenal. É verdade. Imagina. Acho que foi uma das grandes justiças. Pregado ele na cruz já. Eu acho que foi uma das grandes justiças foi o Grando, né? Porque é aquela história, aquela máxima, quando o sistema defensivo deixa a desejar e sempre sobra do goleiro, né? Mas o Cadu, olha as estatísticas do Campeonato Brasileiro do ano passado. Foi a defesa mais... O Grêmio, além de ser uma das defesas mais vazadas, o Grêmio foi a equipe que mais concedia oportunidade de chute e de gol para o adversário. Diz muito sobre
A defesa, cara... Mas o Renato... Diz muito. Claro que isso aí não é uma coisa atípica, né? Mas como dizia o Renato, mas se eu sou a defesa mais vazada, mas eu tenho um ataque mais positivo, significa que eu faço mais gols do que eu tomo. Ok. Mas Ernesto... Ernesto, um bom time para ser campeão não tem que ser um time equilibrado? Começa pela defesa. A defesa é o melhor ataque. Então tá aí. A gente vive hoje a era dos influencers. Pois é, mas aí existe uma contestação em relação às duas defesas. O Inter também, não só do Grêmio, é do Inter também. Mas qual é a referência que faria? Eu estava dizendo, essa questão do Grando, né, o antigo Chapecó, né, nem sei porque trocou de nome, mas os influencers gremistas eram os que mais criticavam esse jogador e pesadamente, né? A gente vive a era da internet hoje, né? E esse pessoal influencia o torcedor. Não tenha dúvida. Hoje é... Não tenha dúvida. E aquela, não gosto muito de entrar, mas ela... E aí também cria situações para ganhar likes, ganhar visualização, ganhar... Bom. Mas tudo nasce de uma coisa de dentro do clube, ter convicção das coisas. Eu ia dizer isso. Tu tem que entendeu? Ter convicção. Eu acho que ter personalidade, dar confiança. Mas quando tu transfere responsabilidade, aí fica bravo. É o que está aparecendo nesse momento. O Internacional tem as suas convicções, né? E o Grêmio parece que as suas convicções não está existindo, né, Diego? Quando tu fica muito ouvindo o que fala a torcida, o que fala o jornalista, o que fala o influencer, é porque tu não tem convicção, cara. Desculpa. Um trabalho tem que ter convicção. Não, o dirigente e quem trabalha em futebol tem que entender que a crítica ela faz parte do trabalho. Se tu não quiser ser criticado, vai embora para casa. Entendeu? Tu não é ninguém. Agora, se tu quer ouvir, tu tem que saber que ninguém é perfeito. E se tem as críticas, o único que pode calar a crítica é o campo de futebol, é o trabalho. Ali tu responde. Eu fui campeão mudo aqui no Rio Grande do Sul. O Ernesto viveu a época que o vice de futebol era a comunicação do torcedor com o clube, principalmente no rádio, ali no microfone. E hoje os vices de futebol não falam. Praticamente não falam. Alguns falam, muito pouco. Não, mas falam só na vitória. Mas eu vou te dizer o seguinte aqui. Eles não falam, eles somem. Eu acho que, por exemplo, o Balvê, por exemplo, dificilmente vi o Balvê dar entrevista. O Verardi foi um dos maiores dirigentes do Grêmio, dentro de um vestiário, e nunca deu entrevista. Só que tu tem que ter dentro do clube uma conduta de segurança para quem trabalha contigo. Por exemplo, quando eu vim para o Grêmio, o Verardi me disse toda a situação do Grêmio, ele não mentiu. Ele não me disse que eu vinha para um mar de rosas, não. Aqui não tem dinheiro, aqui está 4 meses atrasado, né? Eu era líder do Campeonato Brasileiro com o Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos ver o que acontece amanhã na última rodada. Na última rodada que teremos aí, para definir a questão aí dos confrontos aí, aqueles que permanecem, aqueles que caem. O Santa Cruz é o único que já está definido em termos de rebaixamento. Bom, como sempre saímos daqui, vamos para o Barranco, restaurante Cascarinha mais perto do Grande Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem lá no Barranquinho de terça a domingo. Hoje, sexta-feira, está aí. Você pede, curte aonde você quiser. Tem delivery, takeaway, teleentrex, não fica privado das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá saboreando em qualquer lugar o meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos. 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Facilidade do Jefferson Funcional para você estar de carro novo, só passar uma das revendas. Os adeptos duas rodas, facilidade do Jefferson na Suzuki São Moto. Moto para passeio, moto para trabalho, 2 endereços, né? Fica ao lado da Kia São Motos, na Avenida Ipiranga, Avenida Ceará 1053 e ao lado da Ceará 350 na Avenida Ceará. Então, aí, facilidades são essas. Preço e qualidade só tem em local. Tá aí, economizar é comprar bem, se você só tem no Grupo Zafari. Obrigado, Diego, obrigado, Ernesto, obrigado, Ion. Obrigado a você também pela audiência, pela companhia. Continue na programação que você estiver assistindo. No BATV vem Momento Jurídico na sequência. Todos vocês, um bom final de noite e um ótimo final de semana. 2 Toques. Oferecimento
Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.